Que a gente fala muito na internet, por exemplo, a respeito de copyright, a respeito de oratória, a respeito de como captar a atenção das pessoas, mas pouquíssimo se fala sobre o poder de influência a respeito da escutatória. Pouquíssimo se fala na internet, no meio de tanto conteúdo gratuito, sobre o poder de você ouvir as pessoas para você ser mais assertivo na sua comunicação. Numa era em que as pessoas têm voz com mais facilidade, as pessoas querem falar mais e mais e mais, poucas pessoas param para ouvir, concorda? Quanto que a gente posta em story, quanto que a gente fica aí buscando atenção para a gente vender o nosso serviço, ou na vida pessoal, para a gente poder captar a atenção das pessoas, a maioria delas está lá, ó, zapeando. Você está falando e a pessoa está ali zapeando o telefone dela. O quanto que é cada vez mais desafiador a gente prender a atenção das pessoas na hora que a gente está falando da nossa carreira, na hora que a gente está falando de um assunto que é interessante. Então, convido vocês a, nesse momento, ter total presença para esse desenvolvimento que a gente vai fazer aqui hoje, beleza? Então, vamos lá. A proposta que eu convidei vocês aqui hoje é para a gente falar sobre como vencer, né, essa autossabotagem na hora, principalmente na hora da gente falar sobre a nossa carreira. Então, se eu sou empreendedor ou se eu trabalho dentro de uma empresa de uma outra pessoa, como é que eu faço para me conectar com mais pessoas? Como é que eu faço para manter a atenção das pessoas? E uma coisa que eu levei muito tempo ao longo da minha jornada para vencer a timidez e conseguir me comunicar com mais facilidade é que não adianta a gente delegar a nossa mensagem. Nós sempre somos a pessoa mais capacitada para poder falar do que a gente faz. Não adianta você ter um vendedor muito bom na sua empresa. Você, como dono do negócio, ou você, como representante de uma bandeira, representante de uma causa, você é a pessoa mais capacitada, porque isso gera congruência. Se um vendedor é muito bom na lábia, mas ele não acredita no produto que ele está vendendo, ele não vai vender para ninguém. Nós vendemos as nossas ideias, nós convencemos, nós influenciamos as pessoas quando a gente está diretamente crente, diretamente conectado com aquela verdade. Se o que a gente está falando a gente não acredita, as pessoas sentem isso na energia da nossa voz. E é por isso que as pessoas não compram. Ah, Adílio, mas poxa, eu acredito muito no que eu falo, sou uma pessoa extremamente competente. Ainda assim, as pessoas não param para me ouvir. Aí é um momento de ajuste. Aí é o momento que você vai perceber a importância de você treinar comunicação. A gente só percebe o quanto que a gente subestima o nosso poder de comunicação quando a gente percebe que a gente é super capacitado, que a gente tem muita experiência, que a gente tem muitas histórias legais para contar, mas naquele momento ninguém para ouvir. É nesse momento que a gente percebe. E a gente vai recorrer a curso de oratória, a gente vai recorrer a teatro. Vou falar sobre tantas coisas diferentes que me indicaram ao longo desses 40 anos de vida, que eu fui testar e fui perceber que ajuda, mas não é isso que resolve. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje o que me tornou um comunicador influente. Eu quero compartilhar com vocês o passo a passo para a gente vencer essa autossabotagem e conectar com a atenção das pessoas. Então, quando a gente para entender que comunicação, na verdade, é troca, comunicação não é apenas a expressão, mas é uma troca de ideias com as pessoas, é isso que gera conexão. Muitas pessoas colocam que comunicar, por exemplo, o comunicado, né? O comunicado de empresas, comunicado de condomínio. O que é aquele comunicado? É uma lista de informações expressas que não tem interesse em feedback. Quando você envia um comunicado, já está no particípio, ou seja, eu outorguei que essa é a mensagem que vai chegar para você e eu quero que você entenda do meu jeito. Então, comunicado é uma peça de comunicação enfática que não se importa se a outra pessoa vai entender ou não. Eu já pressuponho que alguém entendeu. Comunicação, de fato, requer troca. Então, quando eu convido você, por exemplo, nessa aula, mantenha sua câmera aberta, mesmo que a gente não vá abrir para poder debater muitas coisas aqui hoje, pelo menos no não verbal, eu consigo entender se você está compreendendo. Eu consigo perceber que você está acompanhando a linha de raciocínio. Então, quando eu faço esse convite para você, a ideia é que a gente troque, mesmo que não precise utilizar palavras, a gente está trocando uma energia, a gente está aqui dentro do mesmo contexto. Então, através de comunicação, de forma geral, a gente expressa os nossos sentimentos. Através da comunicação, que é essa troca, a gente, por exemplo, emite as nossas opiniões. Através de, por exemplo, um diálogo, a gente pode expressar as nossas emoções para uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente confia. A gente pode, se a gente voltar desde o início, né, do desenvolvimento da sociedade, a comunicação é importante para a gente avisar a nossa tribo,
olha, que tem um leão ali naquela região, ou que do lado de lá tem uma tribo inimiga. Imagina se a gente não tivesse desenvolvido essa troca de informações, que tipo de sociedade a gente teria hoje? Nada. Nós não nos teríamos desenvolvido em sociedade se a gente não fosse capaz de trocar informações. Então, diferente do que muitos pensam, comunicação não é falar, comunicação não é oratória. Oratória é apenas o final do processo. Se eu conversar, por exemplo, com membros da minha tribo, compreender que determinado local é perigoso, que determinado local tem os recursos que a gente precisa, processar essa informação, compartilhar com as pessoas, e aí sim a gente tomar decisões de ir no local do recurso ou evitar o local do inimigo, aí sim eu posso então exercer a minha oratória e aí sim eu posso avisar as pessoas, façam isso, não façam aquilo. Agora, a comunicação, ela começou na compreensão. A comunicação começou em observar o nosso ambiente, começou em ouvir o que os mais velhos tinham a dizer. A comunicação, então, não começa na fala. A comunicação não começa na escola de palestra. A comunicação não começa no curso de oratória. A comunicação começa na observação das pessoas ao nosso redor. Ali começa o fenômeno, a tecnologia da comunicação. Então, como dizia lá o velho palhaço da galera aqui mais antiga, acho que todo mundo aqui vai lembrar do Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trombica. Então, de fato, quem não se comunica, não vivencia. Quem não se comunica, não consegue se expressar para o mundo. Quem não se comunica, não sabe se comunicar, nunca parou para prestar atenção nesse processo de relacionamento, não faz diferença no mundo. Porque se eu não consigo me expressar dentro do mundo, se eu não consigo perceber as informações que o ambiente me traz, eu não estou construindo nada. Eu não estou vivenciando a vida de maneira plena. Agora, a gente já entendeu, então, a importância da comunicação. Mas por que a gente se sabota tanto? Por que é tão difícil a gente conseguir chegar num contexto, por exemplo, de palco no presencial ou de palco no digital, que a gente está utilizando aqui hoje? Por que é tão difícil a gente expressar as nossas ideias sem gaguejar, sem dar branco? Por que é tão difícil a gente falar em público? Ah, por causa do medo. O medo é o que bloqueia a gente na hora da gente. É o medo que é um sistema de alerta. O medo, na verdade, a gente não precisa combater o medo. A gente precisa compreender o que ele está alertando. Então, quando a gente estava lá no passado, que a gente via uma moita mexendo, despertava um alerta, despertava o medo, porque podia ser uma fera para nos atacar. Então, o medo sempre foi um bom aliado. Só que a gente evolui. E conforme a gente evolui, a gente se dá conta que o medo pode ser, na verdade, obsoleto. E é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. E atenção a galera que está anotando, a galera que está com papel e caneta, que eu prometi toró de sacada aqui hoje. Se você está anotando, anota isso, porque isso vai te ajudar na tua área profissional, na sua área pessoal. O medo é um sistema de alerta, só que ele pode estar obsoleto. E eu vou compartilhar aqui, por exemplo, um caso aqui da minha própria vida particular, da minha vida pessoal. Quando eu me casei, a gente morava num sítio aqui no Rio de Janeiro, né? Mas era num sítio. E sítio, gente, de literalmente porteira aberta. Olha que gostoso que era. A gente podia dormir com a porta aberta, com a janela aberta. Portão lá, era cancela, né? Era um portão de madeira e tinha uma cancela, assim, que era só levantar e baixar. Isso no meio do Rio de Janeiro. Imagina que gostoso. Você está numa cidade grande, mas você tem um canto que você está em conexão com a natureza. Então, essa era o nosso cantinho, era a nossa oportunidade de vida. E naquele momento, por mais que eu pudesse desfrutar de um ambiente seguro, eu tinha cachorros dentro. Dentro de todo o terreno, de todo o sítio, nós tínhamos cães. E o latido daqueles animais à noite disparava um sinal de alerta para mim. A maneira que eu tinha de estar alerta ao que poderia acontecer à noite era ouvir o latido do cão. Os anos se passaram, hoje eu moro num condomínio fechado, com segurança, com circuito interno, de câmeras e tudo mais. Se o meu cachorro hoje, nesse novo ambiente, se o meu cachorro late, eu vou ficar com a mesma atenção que eu tinha no sítio, quando eu dependia do sistema de alerta dele para poder me sinalizar se alguém podia estar invadindo o terreno? Não, né, gente? Então, o sistema de alerta que eu tenho hoje, do meu cachorro, por exemplo, latindo,
Hoje ele é obsoleto para ele. Então, hoje, ao ouvir um cachorro latindo, eu não tenho mais o medo, não tenho mais o receio, mais o sistema de alerta que eu tinha antes, quando eu morava num sítio isolado. Então, aqui a gente consegue compreender, no exemplo do nosso cotidiano, o quanto que às vezes a gente tem um medo de algo que não oferece. Faz sentido isso que eu estou falando? Tá me acompanhando? Show de bola. Aliás, um parênteses. Eu gosto de ser bastante didático, né, nas apresentações que faz aqui, mas se alguém estava esperando um monte de slide na tela, com um monte de conteúdo complexo, etc., não vai acontecer. O meu objetivo aqui com vocês hoje, trazendo para a aula VIP, trazendo para a sala VIP, é trocar. Tá? Então, tem uma coisa estruturada aqui para poder compartilhar com vocês, mas não vou aqui deixar um monte de palavras aqui para a gente ficar confuso, não. Eu quero olho no olho aqui para poder trocar de fato. Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente percebe que esses nossos medos que a gente carrega ao longo do tempo, eles acabam, às vezes, sendo obsoletos. E a gente precisa entender, então, que existem vários tipos de medo. Já que a gente está, então, tentando entender o que é que nos sabota, eu trouxe que é o medo. Existem, basicamente, 5 tipos de medo que assolam nós, seres humanos. O primeiro medo que fica aí impactando na gente o tempo todo é o medo da perda. É o medo de, por exemplo, a gente perder um ente querido. É o medo de, por exemplo, a gente perder o nosso carro. É o medo da gente perder a nossa casa. Estão tendo chuvas muito intensas agora durante esse período aqui no Rio de Janeiro. Muita gente está perdendo casa, muita gente está perdendo todos os seus itens. Então, é natural que o ser humano tenha medo da perda. Porque a gente fica naquele apego às nossas coisas, que vão trazer conforto, que vão trazer segurança. Então, na verdade, olha aqui o detalhe. Quando a gente tem o medo da perda disparado, o que na verdade a gente está buscando? Segurança. Se eu tenho medo de perder a minha casa, é porque, na verdade, isso vai mexer com o meu valor de segurança. Quando eu tenho medo de perder, por exemplo, uma pessoa que eu amo, eu tenho medo de não mais poder compartilhar aquele relacionamento seguro que eu tinha com aquele ser. Então, o primeiro medo aqui da nossa lista, aliás, eu vou trazer 5 medos principais aqui. O primeiro medo com que a gente precisa lidar ao longo da nossa vida é o medo da perda. Então, letra P aí, perda, é o primeiro medo que a gente lida ao longo do caminho. O segundo medo que a gente lida, que sim, isso pode impactar diretamente a nossa comunicação, o nosso estilo de viver e tudo mais, é o medo da rejeição. E o medo da rejeição impacta muito na hora da gente, por exemplo, falar em público. O medo da rejeição vem lá dos nossos primórdios, quando a gente começou a se organizar em sociedade, quando os seres começaram, literalmente, se acasalar, a se conectar, a formar parcerias para poder sobreviver às tribos inimigas, a sobreviver aos animais ferozes que existiam ali perto. O medo da rejeição está diretamente relacionado ao nosso medo de não mais pertencer a um determinado grupo. Então, por que esse medo primitivo, o medo que vem lá dos nossos antepassados, até hoje fica na nossa cabeça? Porque o homem é um ser social. Então, a gente está buscando o tempo todo pertencer a determinados grupos. É claro que hoje o não pertencimento a determinados grupos não gera nenhum tipo de risco a ficar à marginalidade da sociedade. Mas ainda assim, o fato da gente ser rejeitado, por exemplo, num relacionamento, tira o nosso chão. O fato da gente ser, por exemplo, traído por um amigo, traído por um cônjuge, a gente fica no chão, porque o medo da rejeição deixa a gente com a sensação de perda. O primeiro medo. Então, olha que interessante. A gente está falando do medo de ser abandonado pela tribo, o medo de ser rejeitado pelo grupo que nos abraçou em determinado momento da nossa vida. Então, o medo da rejeição futura é o medo de eu não ter ninguém me apoiando. É o medo de ficar para trás enquanto a minha tribo avança. O que a gente está buscando, então? Através da luta contra esse medo, reconhecimento. Mais um valor pessoal nosso, de todos nós, em maior escala ou menor escala, a gente quer ser reconhecido. A gente quer que as pessoas percebam que a gente é importante dentro daquele meio. Então, o medo da rejeição está diretamente ligado à nossa necessidade de reconhecimento. Terceiro medo que eu quero trazer aqui para vocês é o medo do desconhecido, é o medo do inexplorado. A gente tem medo de ET, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de ir para um país totalmente diferente, com uma cultura diferente, que a gente não fale o mesmo idioma. Tudo isso está relacionado ao que é inexplorado, ao que faz falta dentro do nosso mapa. Então, o inexplorado também nos causa um certo receio, né? Porque faz a gente sair da nossa zona de conforto. Enquanto eu estou aqui fazendo o trabalho que eu faço todos os dias no meu ambiente seguro, eu não estou enfrentando o medo do inexplorado. Agora, ao mesmo tempo que eu estou no ambiente seguro, a vida acontece lá fora. Eu só posso perceber que o meu negócio está se desenvolvendo, que eu estou crescendo, quando eu encarar
o que é desconhecido, o que é inexplorado. Então, se você tem vontade, por exemplo, de subir num palco, se você tem vontade de levantar a mão numa reunião para você compartilhar as suas ideias, mas tem aquele receio, se você tem medo de estar num ambiente fora da zona de conforto, eu convido você a pensar, porque o medo do inexplorado está diretamente relacionado à nossa busca pelo progresso, a nossa busca pela sensação de evolução. E progresso é uma lei natural. A gente não regride, ou a gente estagna, ou a gente cresce. Não tem como a gente retroagir. A gente está o tempo todo em processo de evolução. Então, quando a gente começa a se permitir sair da caverna, a gente dá um passinho na nossa evolução. Quando sai da nossa zona de conforto, a gente está a um passo de descobrir coisas novas, de ter novas recompensas. Então, o medo do inexplorado é um medo que nos acompanha ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, mas também é um medo obsoleto. Qual o maior risco que a gente vai correr ao, por exemplo, levantar a mão numa reunião e compartilhar? O maior risco é, por exemplo, as pessoas gostarem. Não, o maior risco é as pessoas não gostarem. E qual é o grande problema? Ah, não, Dílio, o maior risco que eu corro ao fazer uma live é, por exemplo, não vir ninguém. Okay? E qual é o problema? O que isso vai impactar diretamente na sua vida? Né? Uma vez que qualquer peça de comunicação que você faça, e agora é o publicitário falando aqui, qualquer peça de comunicação que você faça, no caso, por exemplo, uma live, tenha intenção, quando você faz uma live, primeiro você está treinando, segundo, você está treinando olhar para a câmera, e terceiro, você está colocando a tua mensagem para a posteridade, porque a maioria das pessoas não vai ver no ao vivo, a maioria das pessoas vai ver a gravação, igual a esse encontro aqui. Por que eu bloqueio a sala? Porque a maioria das pessoas, quem não chegou na hora, a maioria das pessoas vai assistir na gravação, não vai assistir aqui. Então eu bloqueio a sala. E eu converso com as pessoas que estão presentes, que estão atentas a esse diálogo que a gente está estabelecendo aqui. Quarto medo, morte. A gente tem medo da morte? Será? Deixa eu dar uma olhadinha. Quem é que tem medo da morte? Levanta. Deixa eu olhar. Gustavo tem medo da morte. Tem medo da morte. Marcos e Nonato não tem medo da morte. Todo mundo, não, ninguém tem medo da morte. Então, estamos meia meia aqui, 50-50. Gente, o medo da morte, na verdade, é o medo do desconhecido, que a gente não sabe exatamente o que tem do outro lado. É o medo da perda, porque a gente vai perder relacionamento, né, que a gente foi construindo ao longo dessa existência. E também é um certo medo da rejeição. Vai que eu acredito que eu estou indo para o céu, quando eu chego lá, eu não encontro meus parentes. Vou ser abandonado, eu vou ficar sozinho. Então, olha que interessante. O medo da morte é uma soma dos 3 medos que a gente acabou de ver aqui, potencializado. Ah, Dílio, mas eu sou espírita, então alguém já falou para mim que quando a gente morre, ok, respeitando todas as crenças e religiosidades aqui, ok? A morte sempre é um mistério. Então, a gente precisa entender que quem tem medo da morte, muitas das vezes, na verdade, tem o medo da rejeição, tem o medo do desconhecido, tem o medo da perda. Então, mais um medo com o qual a gente precisa, né, se relacionar. Agora, é um outro sistema obsoleto? Sim, quando a gente passa a desenvolver a nossa fé. Mais uma vez, respeitando qualquer linha de crenças que nós tenhamos aqui. Quando a gente tem fé numa vida melhor, quando a gente tem fé e a gente busca acreditar que algo melhor está por vir, a gente aos poucos se empodera perante a única certeza que a gente tem nessa vida. Ela acaba. A única certeza que a gente tem de um mundo melhor nos faz ser pessoas melhores. Porque se eu não tivesse fé, se eu não acreditasse no bem, eu poderia acabar com minha vida agora. Eu poderia começar a cometer um monte de crime. Porque não vai levar nada daqui mesmo. Não vai ter, a tal da justiça divina não existe. E a gente começa a conflitar coisas muito profundas que estão enraizadas no nosso nível de identidade. Então, o medo da morte, na verdade, é uma falta de controle. É a certeza de que eu não tenho controle de absolutamente nada. E, na verdade, é a busca do controle. É a busca da fé. É a busca em acreditar em algo. E o quinto e último medo que eu quis trazer para vocês, que eu deixei ele além do medo da morte. Alguém pode me dizer aqui, pode botar no chat aqui, o que faz as pessoas terem mais medo do que o medo da morte? Deixa eu abrir o chat aqui para olhar para vocês aqui. Vamos ver. Chuta. Qual é o maior medo da humanidade? Tem gente que tem mais medo disso do que do medo de morrer, do medo da morte, medo do desconhecido. Exatamente. É o medo de falar em público. Isso daqui não tirei da cartola aqui, não. Vários estudos de colegas meus já fizeram estatisticamente pesquisas comprovando que a maioria das pessoas, isso em qualquer país, porque várias pesquisas já foram feitas em países e culturas diferentes, o maior medo da nossa sociedade é o medo de falar. Agora, eu queria ir além. Na verdade, nós temos mais medo, não é de falar. O nosso maior medo, eu vou ver se vocês concordam comigo, não é de falar,
mas é de falhar. O nosso maior receio na vida pessoal ou na vida profissional é cometer uma gafe. Nosso maior medo é eu falar alguma besteira e as pessoas começarem a apontar dedo para mim. O nosso maior medo é a gente subir num palco nervoso e tropeçar na frente de todo mundo. Nosso maior medo é a gente fazer uma apresentação de um trabalho de escola, ou a gente fazer uma apresentação na nossa empresa e dar branco, e a gente começar a tropeçar nas ideias e a gente esquecer tudo que a gente ia falar. Eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje nos meus stories, perguntando sobre os medos das pessoas, e várias pessoas colocaram o medo de dar branco. Então, na verdade, todos esses receios que a gente tem, todos eles estão relacionados a cometer um erro na frente das pessoas e ser julgado. A gente tem o medo da rejeição, a gente tem o medo do abandono, porque tudo está relacionado ao medo de ser julgado pelas outras pessoas. É o medo da gente perder a conexão interpessoal. É o medo da gente perder, por exemplo, o nosso reconhecimento profissional. É o medo de parecer que a gente não sabe tanto quanto a gente gostaria que as pessoas achassem que a gente sabe. A gente vai ser julgado o tempo todo. Então, esse medo de falar em público, eu gostaria de convidar vocês a considerar que, na verdade, a gente tem medo de falhar em público. Então, o que estagna os nossos resultados quando a gente está se expressando é esse medo de não ser suficiente. É o medo de ser deixado para trás pela tribo que avançou e ser rejeitado pelo nosso grupo. E é isso que sabota os nossos resultados. E é por isso que ninguém te dá atenção total na hora de você fazer um story ou na hora de você falar do seu trabalho num evento de network. Porque te falta presença por agora, na hora de você dominar a tua. O que te falta é domínio das ideias para que você não perca a linha de raciocínio na hora que você está assinando. O que te falta, às vezes, é clareza de você explicar o seu trabalho com palavras simples. Ao invés de você puxar o techniquez, você está falando que, eu trabalho com finanças. Tá, o que isso vai ser útil na minha vida? Eu trabalho, que eu sou designer, eu sou médico. Tá, mas o que isso vai gerar de interesse na minha vida? Para que eu pare o que eu estou fazendo e ouça o que você tem. Então, às vezes, o que nos falta é clareza para a gente estruturar uma linha de raciocínio que seja encantadora, que seja envolvente para as pessoas. Todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês, de presença, de domínio, de clareza, tudo isso acontece antes da fala. E tudo isso também é comunicação. Então, quando eu desenvolvo o roteiro de um vídeo que eu vou falar, quando eu vou estruturar, por exemplo, um encontro como esse que a gente tem aqui hoje, se eu não estruturasse esse encontro, eu estaria faltando com a minha responsabilidade. Eu estaria faltando com o meu compromisso em compartilhar o melhor que eu tenho com vocês. Então, existe uma estrutura? Claro que existe uma estrutura. Por mais que eu já tenha dado aula várias e várias vezes, existe um roteiro para que, primeiro, eu não perca o meu raciocínio e, segundo, que eu garanta que eu vou entregar o meu melhor para as pessoas que decidiram estar aqui. Porque teve gente que entrou aqui e eu já derrubei, porque eu combinei com vocês que eu ia me comprometer com as pessoas que chegarem. Não vai. Então, várias coisas, como eu falei com vocês, várias coisas já foram sugeridas para esse ex-tímido aqui, para vencer esse medo de se sabotar na hora de falar com as pessoas. Então, o curso de oratória me indicaram fazer. Deixa eu ver se alguém aqui já fez, ou pelo menos já indicaram fazer curso de oratória. Deixa eu olhar para vocês aqui. Já? Beleza. Outro, teatro. Alguém fez ou alguém já indicou fazer teatro para você conseguir se comunicar melhor? Já entrei por isso também. Escola de palestrante. Alguém já fez? Tá, já fez. Também já fiz escola de palestrante. Gente, hipnose. Alguém já fez hipnose para desbloquear a trava de se comunicar? Também já passei por isso. Também já me indicaram hipnose. Eu também já fiz hipnose. E assim vai, gente. Visagismo, coloração pessoal, decoração do cenário que vai estar no seu vídeo, equipamento de vídeo, qual é a melhor câmera, microfone, será que eu preciso de iluminação para poder fazer o vídeo? Curso de Reels, curso de Stories, curso de copywriting para fazer uma linguagem persuasiva e tudo mais, curso de edição. Tem várias coisas disponíveis no mercado. Mais uma vez, eu já fiz tudo isso ao longo da minha jornada, mais especificamente de 30 anos, vencendo o medo do julgamento, vencendo a minha timidez, para hoje conseguir transbordar e ajudar outras pessoas com isso. Agora, o que é que resolve? Absolutamente nada disso daqui que eu falei vai resolver a sua comunicação influente. Nada disso. Tudo isso é acessório. Tudo isso vai te ajudar. Como eu falei, a oratória é o momento da expressão das suas ideias. Mas a gente já entendeu aqui que a comunicação começa muito antes. Então, se você não observa o ambiente, se você não se conecta com gente, não interessa
se você é um palestrante que bota a mãozinha aqui, ou que segura o microfone assim, ou que anda por todo o palco, as pessoas não vão se conectar com você. Tá no caderno? Anota ela. Gente conecta com gente. Quem é meu aluno, a cada 5 aulas me ouve falar 10 vezes. Gente conecta com gente. Então, para melhorar a sua entrega, beleza, estuda técnica. Se você quer entregar um conteúdo de valor, se você quer entregar o seu serviço, valor, estuda técnica. Agora, para você melhorar a sua capacidade de atração, você tem que estudar gente. Para você se conectar com as pessoas, você tem que estudar comunicação. E aí, deixa eu voltar aqui e ver você. De todas essas formações, dos anos de experiência que a gente tem, todos os cursos gratuitos ou pagos ou capacitações que a gente já fez nos últimos anos, quantas vezes, eu quero só de pesquisa aqui, só de curioso mesmo, quantos cursos de comunicação, treino de comunicação você fez nos últimos anos? Levanta a mãozinha. 1, 2, 3, 0. For 0, levanta 0, gente. Eu quero 0, 0, 0. Ih, gente, 0. Agora, quantos cursos técnicos para melhorar a sua entrega profissional, por exemplo? Quantos cursos, formações, anos de experiência você tem? Vai no dedinho da Eliana. Para e pensa. Quantos cursos diferentes para melhorar o seu desempenho profissional você já pensou, você já fez? Mais, olha que doido. A gente aprimora a entrega, mas se a gente não tem a quem entregar, qual é a sensação que tem? Inutilidade. A sensação que tem é, cara, eu sou uma pessoa com tanto potencial. Eu sou uma pessoa que eu sei tanto. E eu vejo pessoas no mercado que sabem menos do que eu terem mais resultado. Já passou isso na tua cabeça? A molecada fazendo dinheiro no marketing digital aí, e você falando, cara, como é que pode? Tem gente gerando mais resultado aí. E eu conheço muito mais, eu sou PhD, eu tenho 20 anos de experiência em alguma coisa. Como é que eu não consigo deslanchar enquanto a molecada fazendo dancinha TikTok tá chamando a atenção do povo? Como é que eu não consigo aumentar a minha audiência em rede social? Eu que sou uma pessoa tão capacitada. Dá raiva, dá raiva. Mas a gente precisa compreender o processo de educação. E aí é uma grande verdade isso que eu vou compartilhar com vocês. Se você é um profissional capacitado, super experiente, ó, você é nota 10 em capacitação, em experiência, em conhecimento. Mas a sua habilidade comunicacional, seu poder de influência, de poder se relacionar, sua habilidade social é nota 3, você vai ser eternamente lembrado como um profissional nota 3. As pessoas vão lembrar de você de acordo com a habilidade que você tem de impactar a vida dela. Não o quanto que você sabe, mas o quanto que você representa para ela, sua habilidade de comunicação. Então a gente gasta tempo e dinheiro melhorando a nossa entrega, mas as pessoas vão avaliar a gente pela nossa habilidade de expressar que a gente sabe, de mostrar que a gente é. Então a gente vai ser sempre um profissional nota 3. E não importa quantos outros cursos você melhora de 10 para 11, para 15, você vai ser sempre. A partir do momento que existe um profissional que é nota 10 em comunicação, ele se conecta com as pessoas, ele entende o que seu cliente quer, ele entende o que o seu público está buscando, mas ele é um profissional nota 3 em técnica, esse profissional vai ser percebido como um profissional nota 10. Ah, Dílio, mas aí as pessoas vão lá fazer o serviço com ele, e aí ele não entrega tão bem, e aí elas não vão voltar. Ok, e aí com o tempo, com a experiência de várias pessoas chegando, ele se torna nota 4. Com a capacitação que ele vai fazer, ele se torna nota 7. E aí ele vai aprimorando a técnica até que ele chegue em nota 10. Mas se ele tem uma habilidade de se conectar com as pessoas, nota 10, e hoje a competência dele é nota 3, sim, por mais que eu possa doer no nosso coração, ele vai ser lembrado como um profissional nota. Quando eu entendi isso, a minha mente explodiu. Quando eu percebi, no meio da minha introspecção, no meio da minha introversão, no meio da minha timidez, que a habilidade de comunicação é o que conecta as pessoas, não importa quantos anos de experiência eu tenho, por exemplo, de comunicação, de publicidade, tudo isso, eu vou ser um profissional. Não. Eu preciso desenvolver, praticar a minha habilidade para que as pessoas me percebam como tal. Eu preciso expressar. As pessoas precisam ser convencidas, serem influenciadas pelo meu discurso. É isso que gera diferença no nosso negócio. É isso que gera diferença na nossa carreira. Então, por que que às vezes acaba dando errado tudo isso que a gente fala de curso de edição, curso de Reels, visagismo disso, a roupa que você vai usar daquilo? Porque eu posso chegar, por exemplo, agora aqui para a Daiane, chamei pelo nome, hein? Parece professor da escola agora. Dai, vamos fazer o seguinte, você topa fazer uma apresentação, topa fazer uma palestra aqui na empresa? Você topa? Sim ou não? Sei, tá. Então, olha só, vai começar daqui a 5 minutos, tá? Então, vem para cá que vai começar agora. Já estou convidando aqui as pessoas. Daqui a 5 minutos você vai fazer uma apresentação aqui na empresa. Qual é a sensação? Frio na barriga. Frio na barriga, né, Dai? Frio na barriga. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho 5 minutos
para pensar o que eu vou falar. E vai dar branco, eu não vou lembrar quais são os tópicos que eu vou falar. Calma. Então, essa aqui é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento. Se você é um comunicador influente, você é um comunicador que planeja. Então, para você ser convidado para dar palestra em tudo que é canto, como é o nosso caso aqui, a gente precisa ter preparo. Porque não é só chegar no palco e falar lá de cima, é também ter um planejamento de como, no momento que alguém me chamar para dar um treinamento para líderes, eu já tenho tudo isso estruturado. Porque eu já entendo a linguagem do líder, eu já entendo a linguagem do empreendedor, eu entendo a linguagem do tímido. Gente, eu passei por isso durante boa parte da minha vida. Então, o comunicador influente é um comunicador que exerce mais escutatória do que oratória. Reforço isso com você. Hoje, as mídias sociais nos deram voz. Hoje, nós temos oportunidade de falar para os quatro cantos. E quanto mais gente está falando, menos gente está ouvindo. O poder da influência hoje pode parecer um grande paradoxo que eu vou falar aqui, mas o poder da influência não está mais na mão do orador. O poder da influência está na mão de quem escuta. Claro, porque não importa quantas coisas eu fale, se a pessoa não prestar atenção, o poder dentro dessa relação é de quem? É de quem não está ouvindo. Não é de quem está falando palavras especiais e rebuscadas. É o poder está ali, de quem não está me ouvindo. E hoje a gente vive a era da desatenção. Hoje é cada vez mais difícil a gente captar a atenção das pessoas. Então não importa se você sabe andar no palco, não importa se você sabe fazer a dancinha da moda, você precisa entender de gente. E para entender de gente, eu preciso entender qual é o meu público. Isso é o primeiro ponto. Marcos passou numa jornada de desenvolvimento de negócio digital comigo. A primeira coisa que eu falo é com quem que você quer falar. Porque não adianta você querer a atenção de todo mundo. Você precisa escolher o seu nicho. Eu trabalho numa empresa e o meu nicho ali, na verdade, são os meus colegas e meu chefe. Ok. Ou compreenda, observe quem são essas pessoas. Para na hora de você expressar numa apresentação de resultados, na hora de você levantar a mão para poder compartilhar uma ideia, você já conhece. Isso dá para fazer através de técnicas, através de treinamento. Eu posso mostrar a você como é que você vai lendo as pessoas para na hora de você se expressar, opa, elas captam com mais habilidade, com mais certeza. Porque primeiro você leu o ambiente, depois você expressou. Esse é o circuito natural. Primeiro você absorve e depois você processa. Tudo bem? Vamos lá. Então, se eu chamasse a Day aqui para ela dar uma palestra agora, pá, de supetão, ia dar frio na barriga, como ela falou. Então, comunicação influente envolve todo esse preparo, toda essa observação. A exposição é só o final do processo, né? Então, quando tem gente aí gastando tempo e dinheiro só pensando na oratória ou na imagem que vai passar num vídeo ou numa palestra, na hora H, essa pessoa trava de novo, porque houve o início do processo está faltando, que é essa escutatória. Então, a causa de toda essa sabotagem que a gente tem na hora de a gente expressar é o medo do julgamento. É aqui que mora essa autossabotagem. É o medo do que vão dizer. São os dedos que vão apontar para você. É eu achar que a minha voz não é boa. É achar que eu não gosto do meu cabelo. É achar que o meu microfone ou a minha câmera não são o top das galáxias mais caro do mercado. Eu, por isso, não vou nem começar a fazer vídeo. Tudo isso está relacionado ao nosso medo do julgamento. E dentro desse medo do julgamento, existe o medo da rejeição. Existe o medo de perder a atenção das pessoas. Existe o medo do abandono. Tudo isso está dentro desse grande medo que é o medo do julgamento. Então, envolve isso no teu caderno, porque esse é o nosso inimigo. Essa é a principal ameaça. A gente se sabota na hora de falar por causa do medo do julgamento. E acaba dando essa sensação de a gente é o tempo todo ignorado. Isso pode acontecer, seja num palco presencial, seja aqui gravando um vídeo, seja fazendo uma live. A pandemia, né, o isolamento social, esse êxodo digital que aconteceu, fez com que muitas pessoas precisassem se adaptar a falar com pontinho preto. E olha que louco isso. Tem várias pessoas na sala agora comigo, mas tem momentos em que eu estou olhando para vocês, tem momentos que eu estou olhando para um pontinho preto, que não vai me dar resposta nenhuma. Vocês podem balançar a cabeça nesse momento que eu não estou olhando, porque eu preciso trabalhar, preciso treinar a minha mente para olhar para cá, o que não é nada natural, mas é totalmente aprendível. Nesse momento que eu estou olhando diretamente para a câmera, a sensação que você tem ao me assistir, seja no ao vivo, seja assistindo a reprise desse encontro, a sensação que você tem nesse momento é que eu estou olhando no fundo dos seus olhos. Então, nesse momento, existe o máximo de conexão possível entre eu aqui, seja no dia dessa aula, seja 10 anos depois, porque esse vídeo vai rodar eternamente na internet, em qualquer momento que você estiver me assistindo, você tem a sensação de olho no olho. Nesse momento, não importa quantas pessoas já assistiram, você tem a sensação de que eu estou olhando
para você. E, gente, a câmera não morre. Em vários momentos, ao longo de toda essa jornada, especialmente depois da pandemia, que eu precisei adaptar o meu negócio para ajudar mais pessoas a se comunicarem no digital, foi muito interessante um exercício que eu fiz. Eu ajudei várias pessoas a perceber que a câmera não morre. Eu quero ajudar vocês em 10 segundos a perceber isso de uma vez por todas. Vocês topam vir comigo rapidinho? Fazer um exercício de 10 segundos aqui? Vamos lá. Junta as duas mãos aqui. Junta assim as duas mãos. Quantos dedos tem na sua mão esquerda? Conta aí. Quantos dedos tem na mão esquerda? Todo mundo com 5? Ok. Então, quantos dedos tem na mão direita? 5 também. Graças a Deus. A gente vai manter a mão esquerda aqui, de backup, tá? Por via das dúvidas, a gente mantém a mão esquerda aqui. A mão direita, devagar, com cuidado. A mão direita vai na direção da câmera que você está me usando aí agora. Você pode estar no computador, no seu celular. Devagar, gente. Vai bem devagar. Vai indo bem pertinho da câmera. Bem pertinho da câmera. Toca na câmera. Isso. Faz carinho na câmera. Olha que é sempre gostoso fazer. Volta a mão direita para cá. Bota ela do lado da mão esquerda. Continua 5 dedos. Pronto. Neste momento, eu abençoo vocês com o poder de falar através da câmera e ela nunca mais vai impor medo em vocês. Ela não arranca pedaço, gente. Olha que louco isso. Por que tem gente com medo de câmera? A câmera é uma ponte. A câmera nos permite o palco digital. Através da câmera, eu consigo me conectar com pessoas do mundo inteiro. A câmera é uma ponte, uma baita de uma evolução tecnológica que me permite hoje ter alunos no Japão, que me permite, no treinamento que eu vou conversar com vocês hoje, ter alunos na Itália, ter aluno na Alemanha, ter aluno nos Estados Unidos, em tempo real. Em qualquer momento, eu tenho alunos no mundo inteiro, graças a isso. Porque durante muito tempo eu tinha medo de sair em foto. Durante muito tempo, eu fugia de filmadora. Até perceber que, quer saber? Eu preciso trabalhar internamente. Ó, tem gente tentando entrar na sala ainda. Não, gente, não vou deixar entrar. Olha que louco. Aí junta a câmera com um monte de gente no shopping e começa a gravar. As pessoas hoje estão começando a se acostumar cada vez mais com a câmera, porque a gente está na era da selfie. Ao mesmo tempo que a gente está na era da selfie, o que acontece? A gente nunca se viu tanto quanto hoje em dia. E aí por isso que a gente fala, nossa, eu preciso fazer preenchimento labial. Poxa, porque olha só, minha boca é assim, minha boca é assado. Nossa, é uma ruga. Ih, gente, meu cabelo é assim. Porque a gente nunca se olhou tanto. A câmera é um espelho. A gente nunca se olhou tanto com isso. A gente nunca procurou tanto problema na nossa. Adianta fazer visagismo? Ajuda. Mas não que resultar. Então, coloração pessoal, o cenário que eu utilizo aqui, essa parede cinza com esse bonsai, tudo isso daqui é alegórico. Tudo isso daqui soma a nossa experiência de comunicação. Mas nada disso resolve. O que resolve é, por exemplo, eu entendo os desafios da Daiane. Eu conheço o Gustavo. Eu conheço o Marco. Eu entendo os desafios do Nonato. E nessa conversa que a gente tem aqui, a gente se conecta. Independente de todo o aparato tecnológico que existe aqui ao nosso redor. Deixa eu fechar aqui o chat, voltar para avançar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então a gente entendeu aqui, né, que a câmera é um instrumento, né? É uma ponte que conecta a gente com as pessoas no ambiente digital. A câmera também no nosso palco presencial nos ajuda a levar a nossa mensagem para pessoas que não estão ali com a gente naquele momento. Então, a câmera nos permite, tanto o palco físico quanto o palco digital, a lidar com o medo do julgamento, né? Ela está expondo a gente para pessoas fora da nossa zona de conforto. Pessoas que, por exemplo, não estavam comigo nesse encontro aqui hoje, daqui a 5, 10 anos, vão ver a minha imagem. Meu Deus, como é que ele está falando? Ele gesticula muito, ele é neto de italiano, então ele fala com as mãos o tempo todo. Pois é, daqui a 10 anos eu vou olhar para esse vídeo e falar, nossa, olha, mas eu era muito ruim nas minhas apresentações. Gente, hoje eu vejo meus vídeos, eu mantenho um monte de vídeo tosco no YouTube. Por quê? Primeiro, porque se eu estou ensinando superação de timidez, se eu estou ensinando comunicação, eu quero que os meus alunos me vejam no passado. Vão ver um monte de vídeo tosco. Marco já viu um monte de vídeo tosco meu. E aí olha para hoje e fala, porra, peraí, se ele conseguiu, eu também consigo. Aquilo ali me ajuda a lembrar da minha origem e o quanto que a gente vai evoluindo. Então, dentro da nossa comunidade, por exemplo, os alunos vão treinando os vídeos comigo e eu falo, treinou? Posta e não avança para a próxima aula enquanto você não fizer o exercício. Por quê? Aí você tem um milestone, ali você tem um ponto de início. Daqui a uns dias, daqui a uma semana, você vai fazer um novo vídeo e você falar, meu Deus, como eu melhorei! Porque você vai ter comparação. Então, quando você, por exemplo, assiste aulas, aprende as técnicas comigo, e você depois faz um monte de vídeo ao mesmo tempo, no mesmo dia, você não tem comparação. Mas quando você faz um vídeo só falando, oi, Dílio, tudo bem? Aqui é o Nonato, né? Eu trabalho com isso, isso e isso,
e eu decidi treinar a minha comunicação para poder isso, aquilo. Então, temos um vídeo. O Nonato vai avançando. Daqui a pouco ele vai lá gravar um outro vídeo de um outro exercício e ele vai começar a perceber que, opa, o enquadramento estava torto. Agora eu posso me posicionar melhor aqui. E a minha postura influencia na minha respiração, influencia na minha projeção de voz. Eu não preciso aumentar o volume da minha voz. Eu apenas projeto melhor a minha voz para o microfone poder captar melhor. E ele vai pegando esses detalhes e ele vai perceber, uau, em 7 dias, o que foi essa evolução? E eu posso comprovar para você que a gente consegue vencer a nossa timidez, a gente consegue vencer essa nossa autossabotagem em menos tempo do que você imagina. A gente entende que esse tal desse medo do julgamento, que é esse grande inimigo, ele pode ser dividido em partes menores, grande exército inimigo, né? Quem me acompanha nos stories sabe que eu já treino Kung Fu, treino arte marcial já há muitos anos, né? Tem um bonsai, tem um dragão chinês aqui atrás. E eu estou ali, costumo compartilhar ali um pouquinho dos meus treinamentos ali, coisa de bastidores. E um livro que influenciou muito a humanidade de forma geral, e talvez você já tenha lido, já tenham sido impactados por esse livro também, é um livro de Kung Fu. É um livro chamado A Arte da Guerra. Alguém conhece o livro? Beleza. Alguém leu o livro? Não. Então, vou trazer aqui um grande ensinamento que eu tive ao ler, várias vezes que eu já li, o livro A Arte da Guerra. Eu já ouvi alguns professores até dizendo que é o segundo livro mais lido na história. O primeiro, a Bíblia. O segundo, A Arte da Guerra. Um livro escrito por militares chineses 500 anos antes de Cristo. Então, um livro que foi muito difundido, que influenciou muitas culturas e até hoje no mundo corporativo, no mundo empreendedorismo, a arte da guerra vai sendo adaptada, né, para a gente poder melhorar as nossas relações. Mas uma frase que está destacada lá nos ensinamentos é: combata um grande inimigo dividindo a ameaça em grupos menores. Então, se existe um grande exército, o que a gente faz? Uma diversion em português. Uma distração. A gente causa uma distração em parte do exército para que ele se destaque aqui e a gente consiga combater essa ameaça num grupo menor. E aos poucos a gente vai então destruindo o nosso inimigo. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês aqui a partir de agora. A gente pode vencer esse grande inimigo, que é o medo do julgamento, dividindo em 3 pequenos grupamentos, que a gente aqui na Comunicamente chama de travas 7. O que são essas travas 7? São 3 grupamentos dos principais bloqueios que nós temos na hora da gente se comunicar. Então, ao longo desses 30 anos de estudos, de tentativa, de erro, de acerto, a gente foi encaixando os grandes bloqueios que a gente tem em 3 pequenos grupos. O primeiro grupo são as travas sociais. Então, S do 7 são as travas sociais. São travas relacionadas à influência das pessoas ao nosso redor. Então, veja bem, se eu tenho um receio na hora de me expressar, porque eu não sei o que uma pessoa pode me perguntar durante a minha palestra, eu tenho medo de uma outra pessoa intervir na minha comunicação. Isso é um receio, isso é uma trava social. Se eu tenho medo que as outras pessoas vão pensar a respeito do que eu falei ou deixei de falar, trava social. A minha família não me apoia, trava social. A minha esposa ou meu marido diz que meu vídeo ficou ridículo, trava social. A minha família não apoia o meu empreendedorismo, trava social. Tudo relacionado ao impacto das pessoas ao nosso redor estão dentro de travas sociais. Alguma dessas travas que eu exemplifiquei aqui já passou pela tua cabeça? Alguma pessoa ao redor que você queria ter um apoio pelo trabalho que você faz, mas você vê que, pô, não, as pessoas não chegam junto, não me apoiam. E isso pode ser algum resquício de trava social. Tem técnica para isso, fica tranquilo que a gente resolve. Segundo agrupamento dessas travas 7 é o E de travas emocionais, que são travas não diretamente relacionadas às pessoas ao nosso redor, mas são os nossos achismos. Eu acho que a minha voz é esquisita. Eu acho que a minha imagem não transmite segurança. Eu acho que eu não sei o suficiente. Eu sinto que eu não estou preparado para poder fazer uma apresentação. Eu acho que eu não vou num evento de networking abordar alguém para poder conversar sobre o meu negócio, porque as pessoas não vão me achar interessante. Tudo que está relacionado aos seus sentimentos, achismos, emoções, estão dentro desse pequeno grupamento chamado travas emocionais. Algum desses achismos já passou na tua cabeça? Travas emocionais. Temos exercícios a ajudar você a se desvencilhar dessas travas emocionais. E o terceiro e último grupamento, a gente dividiu um grande exército em pequenos. O terceiro e último grupamento são as travas 7, travas técnicas. Então, T de travas técnicas. São travas relacionadas a qual é o botão que eu aperto. Dílio, olha só, eu nunca fiz uma live, eu confesso para você, porque eu não sei exatamente qual botão que eu aperto. Dílio, eu confesso que eu não posto meus vídeos porque eu queria dar uma editada antes
mas eu não sei nada de edição. Dile, olha só, eu até queria fazer um vídeo, mas eu não sei como organizar as ideias e montar um roteiro. Se eu tivesse um passo a passo, um roteiro para fazer uma live, para fazer um vídeo, para fazer uma palestra, pô, eu acho que eu me lançaria. Então, tudo que tiver relacionado a como faz, está dentro de travas técnicas. Porque numa sentada de bunda aqui do meu lado, eu te mostro passo a passo. E você faz sua palestra, você faz sua sessão de vendas, você faz uma abordagem num evento de network, você faz uma apresentação numa reunião na sua empresa. Porque tudo é script, é tudo roteiro. E se você entende como que você pode estruturar as suas ideias para fazer uma experiência útil para as pessoas, exatamente, você consegue se conectar. Marcos está lembrando aqui, uma das técnicas que a gente tem é o papo, P-A-P-O. É uma série que eu ajudo você a estruturar como que você pode fazer um vídeo que vai se conectar com as pessoas. É simples quanto bater papo com seus amigos. Então, você ter um roteiro para você fazer um vídeo, assim como eu falei lá no passado. Ah, a Dai pode fazer uma palestra agora do nada na empresa? Não, vai dar frio na barriga. Mas se você consegue minimamente saber estruturar as ideias, ela vai vir aqui e vai dar palestra. Porque ela sabe como se organizar, e ela entende o público, e ela consegue se expressar com facilidade. Porque hoje ela vai ter o poder de influenciar as pessoas com muito mais naturalidade. Então, a gente tem travas sociais relacionadas às pessoas, travas emocionais relacionadas ao que está aqui dentro, o que está aqui dentro, a grande sabotagem que mora aqui dentro, e as travas técnicas, que estão relacionadas a qual o botão que eu aperto, como é que eu organizo as minhas ideias, como é que eu faço uma apresentação. Alguém aí já teve algum receio de se expressar? Porque, na verdade, só estava faltando uma estruturação de ideias, é uma questão técnica. Então, travas técnicas, a gente também tem exercício para poder resolver cada um desses perrengues e a gente vencer esse raio desse medo do julgamento que está tanto sabotando a gente aí. Então, meus amigos, hoje, nessa aula VIP, a gente viu, por exemplo, a gente constatou que existe, né, na sociedade, e para a gente se existir, a gente precisa influenciar pessoas o tempo. Então, quando a gente está lá na tribo, que chega alguém falando, olha, tem um exército inimigo lá, melhor não ir para lá. Esta pessoa está exercendo influência sobre a sua tribo. Se ela não consegue se expressar com naturalidade, se ela não tem poder de influência, ela vai deixar a tribo dela correndo perigo. Então, a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de influenciar. Quando a gente convida uma pessoa para poder ir ao cinema, a gente está exercendo influência. Quando a gente convoca alguém para poder, por exemplo, quando a gente está ali fazendo um processo de sedução para a gente namorar, para a gente casar, a gente está vendendo ideias. Qualquer tipo de venda, qualquer tipo de convite é o poder de influência. Então, a gente vive em sociedade porque a gente consegue influenciar pessoas de maneira inconsciente. Agora eu quero convidar vocês a fazer com mais presença tudo isso. A gente entendeu que comunicação é muito mais do que oratória. A oratória é só o final do processo, é só o momento da expressão. A gente percebeu hoje também que a gente é mais valorizado e lembrado pelo nosso poder de influência. Então, não só pela técnica, mas principalmente pela nossa habilidade de se conectar com as pessoas. Então, para se apresentar, a gente precisa entender mais de gente do que de técnica. A gente viu aqui, não importa se eu estou muito capacitado, mas sou um profissional de comunicação nota 3, eu caio para nota. Se eu sou habilidoso em habilidades sociais, nota 10, mas sou competente nota 3, eu serei lembrado como um profissional nota 10, porque a minha experiência, o meu carisma, a minha habilidade de desenvolver relação com as pessoas é nota 10. Então, apesar de eu não ser tão competente assim, as pessoas vão me lembrar como uma nota alta. E sim, gente, habilidade de carisma é ensinável. Eu treino pessoas a desenvolver o carisma, a conexão, o tempo todo. Isso é ensinável. Eu não nasci uma pessoa carismática, eu nasci um bicho do mato, gente. Eu consigo hoje ensinar você a ser mais carismático, ser mais magnético. O terceiro ponto que a gente aprendeu aqui hoje, para a gente poder entrar na nossa conclusão, é a gente entende que o que nos sabota na hora de apresentar o nosso trabalho é o raio do medo de falhar em público, né? É o nosso medo do julgamento. E a gente percebe o quanto que ele reduz o nosso poder de influência a zero. Porque se eu estou ali falando, mas eu tenho medo da minha voz, automaticamente a minha voz vai ficando mais... Eu começo a falar para mim. E eu começo a gaguejar, começa a dar branco. O descompasso da minha respiração faz a minha boca secar. E aí acabou o meu poder de influência, por causa do medo do julgamento. E o quarto e último ponto que a gente viu nesse resumão do nosso encontro de hoje é que a gente coloca um alvo no medo do julgamento, que é esse nosso grande inimigo, a gente divide ele em pequenos exércitos para que a gente possa combater o nosso inimigo de igual para igual. E a gente hoje aprendeu a dividir em travas sete. Todos os nossos receios estão dentro de travas sociais, estão dentro de travas emocionais ou estão dentro de travas técnicas. E para cada inimigo que a gente tem,
existe exercício, existe técnica, existe um combate diferente para cada um desses problemas. Até aqui, gente, valeu a pena o nosso encontro? A gente entender cada uma dessas etapas? Show? Valeu a pena o nosso encontro? Maravilha. Estou tentando ser pontual aqui, vou pedir mais 5 minutinhos só de vocês para a gente poder concluir todo esse nosso encontro. O melhor a gente deixa para o final, né? Mais gostosinho, a expectativa de como que a gente pode implementar tudo isso, a gente deixa aqui para o final. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Quem me conhece, né, no caso aqui, o Marcos já foi meu aluno, quem me conhece sabe que aqui na Comunicamente, a gente já realizou centenas de treinamentos desde 2015 até hoje, já foram mais de 5 mil alunos diretos, né, tanto nos cursos quanto nas palestras, nos treinamentos em company. Mais de 5 mil pessoas já tiveram a oportunidade de eu poder contribuir, porque eu não gosto de falar eu transformo a vida das pessoas. Não, as pessoas se transformam. Eu ajudo a pessoa na contribuição, na evolução, no desbloqueio da comunicação. Mas eu não faço milagre. Todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente precisa entender que a gente dá ferramentas para que as pessoas consigam desenvolver. Então eu não chego a falar, eu transformei a vida de 5 mil pessoas. Não, eu contribuí com a transformação de 5 mil profissionais ao longo dessa nossa jornada. E esse ano eu decidi voltar para a essência do meu negócio, porque eu já trabalhei com desenvolvimento de negócios digitais, eu já trabalhei ensinando a parte de vendas em específico, as empresas me contratam muito para fazer treinamentos com a equipe de vendas, mas eu quero, nesse momento aqui, conversar com vocês sobre a essência, sobre o motivo do meu negócio ter surgido, que é ajudar pessoas a colocar a sua voz para o mundo, se conectando com as outras pessoas sem problema, com medo do julgamento. Foi essa bandeira que eu levantei durante 16 anos de publicidade que finalmente eu consegui exercer com muito mais naturalidade através do meu negócio. Eu percebi que no corporativo eu não ia conseguir aflorar toda essa nossa causa. Então, através de criação do meu próprio instituto, eu consigo hoje através da Comunicamente. Então, eu decidi retomar esse propósito lá de 2015 e hoje eu estou resgatando. E durante meses eu fui desenvolvendo esse programa aqui dos bastidores para lançar aqui e convidar vocês hoje a participar do programa Comunicador Influente. Nada mais objetivo, direto ao ponto, do que tudo que a gente tem falado aqui hoje sobre a nossa influência. Então, esse é um programa 100% original, é diferente de tudo que eu já tinha desenvolvido por aqui e o que eu vejo no mercado. E, gente, todos os meses eu compro um monte de curso de comunicação que eu vejo na internet, que eu sou curioso. Então, faço questão de comprar o que me aparece para poder entender como que outros colegas estão abordando tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, de verdade, posso compartilhar com vocês que é um treinamento original, um treinamento totalmente diferente do que eu costumo comprar aí fora. Então, nesse programa, a gente vai ter a oportunidade de terminar essas travas 7, né, que é esse grande medo do julgamento, para a gente poder libertar o nosso poder de influência pessoal. Então, como que a gente pode, aos poucos, ir detonando esses inimigos para a gente aflorar? Porque eu não quero que você seja um robô. Eu não quero ensinar a técnica do palestrante que, ó, você tem que segurar a mão assim. Se você não falar assado, vai ser diferente. Não. Eu quero ajudar você a entender que sim, você pode despertar a sua habilidade de comunicar. Então, eu quero ajudar vocês a organizar as ideias na hora de um discurso, ou na hora de fazer uma apresentação numa empresa, ou na hora de uma sessão de vendas um a um, ou na hora de uma vida pessoal, você poder expressar as suas ideias para uma pessoa que você ama. Eu quero ajudar você a, desde o desenvolvimento de conteúdo de rede social, Dílio, o que eu posto na minha rede social para poder trazer mais clientes? O que eu posso postar para poder me conectar com mais pessoas? As pessoas veem meus stories, mas elas não reagem. Então, desde o conteúdo de rede social até a apresentação do seu dia a dia. Você quer levantar num aniversário de um amigo para fazer um discurso? Você vai se sentir mais seguro, porque você vai lembrar do que a gente vai trabalhar durante esse programa. Você vai estruturar as suas ideias e você vai gerar um impacto positivo na vida de alguém, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Esse programa é para você. Então vão ser 3 meses de acompanhamento para ajudar você a sair do roteiro inicial ao aplauso final, seja no seu palco presencial, seja no palco digital, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, nessa experiência que a gente está vivenciando junto. Então, para trabalhar cuidadosamente 4 pontos da influência, é o que a gente vai fazer exatamente passo a passo aqui. Primeiro, posicionamento profissional, para que 100% das pessoas saibam exatamente o que é que você faz e por que você é o profissional ideal para ajudar na vida dela. Então, no caso da sua vida pessoal, por que você é a pessoa mais interessante da sala, para elas devem, então, dar atenção ao que você está. Segundo ponto, além do posicionamento profissional, que eu vou ajudar você a estruturar melhor isso, seja através de sua rede social, seja através de sua rede de contatos no presencial, eu quero ajudar você a exterminar qualquer resquício de timidez que exista por aí. E olha, gente,
que eu lido com tímido o tempo todo. Então, às vezes, eu recebo aqui grandes extrovertidos, pessoas que falam pelos cotovelos, e a gente começa a perceber que a pessoa fala demais porque também existe o medo do julgamento. Então, ela preenche o ar com palavras porque ela tem medo de ser julgada. Então, para você ter presença, para sua comunicação ser mais assertiva, ser uma comunicação do ponto, você nem vai falar de menos e nem vai falar de mais. Você vai falar no ponto para atingir o grau de influência que você quer com relação às pessoas. Terceiro ponto aqui, a gente vai criar conteúdos e narrativas para sua presença digital. Então, a gente vai fortalecer o seu posicionamento, a gente vai exterminar qualquer bloqueio que você ainda tenha, a gente vai criar conteúdos e narrativas para você compartilhar suas histórias na vida pessoal, para você criar conteúdos que conectam as pessoas na vida profissional. E o quarto e último ponto, domínio de audiência. Para você aumentar a sua autoridade profissional, seja de uma construção de palestra até o aplauso final no palco, se assim você quiser. Seja no palco presencial, seja no palco digital. Então, tudo isso, gente, não é com um monte de teoria. Quando eu falo que o nosso programa do comunicador influente é prático, é porque eu tenho vários exercícios que eu me impus ao longo de 30 anos e que eu já testei com vários amigos, com vários colegas, com vários alunos, e a gente percebeu que dá. Então, de várias dinâmicas, de vários testes que eu já fiz, eu fui descartando um monte. Eu fui trazendo aqui o filé. Eu fui trazendo as coisas mais práticas do mundo para você implementar sem perder horas e horas de bunda sentada com um monte de aula para você assistir. Então, o meu objetivo é ser prático com você. Então, tenho vários exercícios que você vai poder fazer durante a semana, em qualquer lugar que você estiver. Tem outros exercícios que você vai assistir uma aula de 5 minutos e você vai poder implementar. E aos poucos você vai percebendo que você já está evoluindo o seu grau de influência. Então, para que eu possa dar então a oportunidade para vocês participarem do Comunicador Influente, a aplicação para o programa está liberado agora. Eu não vou liberar agora link de pagamento, porque primeiro eu preciso avaliar quais são as pessoas que eu vou selecionar para o programa. Então, vou colocar aqui agora para você o link de aplicação para você participar desse programa do Comunicador Influente. Deixa eu colocar aqui para você. Eu vou colocar tanto lá no nosso grupo do WhatsApp, quanto aqui para as pessoas que estão nos... Pronto. Enquanto a gente está conversando aqui nessa conclusão, tá? A gente já está aqui fechando o nosso encontro. Você pode tocar aí nesse link, vai abrir um Google Form e ali você vai preencher essa aplicação. Eu compreendendo ali, eu entendendo um pouco mais, eu consigo conversar com você e eu direcionar você se o comunicador influente é o programa ideal para você. Então, quero ouvir você. Lembra de escutatória? Eu quero ouvir quais são os seus principais desafios e aí eu vou direcionar você. Ó, esse é o programa ideal. Não, esse ainda não é o seu momento. É melhor você testar uma outra coisa um pouco mais básica para você poder melhorar. Mas eu acredito, pelo que eu converso com vocês ali no grupo VIP, converso com vocês ali pelas caixinhas dos stories, que todos daqui estão prontos. Eu só quero fazer uma seleção antes, porque esse é um grupo que eu vou acompanhar pessoalmente. E melhor de tudo, eu quero tanto desenvolver mais pessoas a serem comunicadores influentes, que eu quero dar a oportunidade de vocês futuramente, se assim vocês quiserem, trabalharem comigo. Eu quero dar o espaço do facilitador do comunicador influente ser um de vocês. Vocês vão desenvolver um poder de influência tão grande que eu vou convidar vocês a ser o próximo facilitador desse programa. Então, nesse momento, essa turma, eu vou ser o facilitador. Eu vou estar com vocês durante os próximos 3 meses. Daqui a pouco, quem sabe o Nonato pode ser o próximo facilitador. Não importa qual é a carreira, não importa qual é a área que vocês atuam, a Dai pode ser a próxima facilitadora. Lembrando, gente, que comunicar é trocar, é contribuir, é para doar, não é para doer, não é para sentir dor na hora da gente se expressar. É a gente poder ajudar, lembra, não é transformar a vida dos outros, mas é apoiar a transformação de cada um de nós. Então, esse é meu convite aqui. Você preencha uma aplicação, vocês sendo selecionados e participando pelo processo do programa Comunicador Influente, vocês podem daqui a pouco vir aqui trabalhar com a gente na Comunicamente, podendo facilitar, podendo compartilhar a própria jornada de superação, como hoje é o que eu faço aqui. Hoje que eu compartilho com vocês é Ipsilíteres, a minha própria jornada. O medo que eu tinha de julgamento lá na escola, o medo que eu tinha na faculdade, o medo que eu tive no ambiente corporativo, o medo que eu tive quando chegou a pandemia, que gravar vídeos não era uma coisa natural para mim, até pouco tempo. O meu trabalho de comunicação era muito mais presencial. Então, me adaptar ao mundo digital foi uma coisa imposta. E por isso que eu decidi virar todo o esforço do meu negócio para ajudar outras pessoas a passar pela mesma superação que eu passei durante o ano de 2020. Então, por isso que a gente lançou o Extermine a Timidez naquela época. A gente já fez várias revisões do treinamento e hoje ele é o Comunicação na Era Digital. O convite que eu faço para vocês aqui hoje é participar
do Comunicação Influente. O Comunicador Influente é o programa que você vem comigo. Ao invés de você apenas apenas ter acesso às aulas gravadas, você vai ter o meu acompanhamento. Eu vou estar no grupo do WhatsApp contigo, te direcionando na construção da sua palestra, te direcionando na construção dos seus conteúdos, te direcionando nas abordagens de network que você vai poder fazer daqui para frente. Então, essa é a nossa proposta do Comunicador Influente, é ajudar vocês a evoluir em tudo isso. Então, só para vocês terem uma noção aqui, afinal, Dílio, quanto é que custa o Comunicador Influente? Vamos lá, primeiro eu quero trazer aqui um pacote de bônus que eu selecionei para vocês, porque vai ajudar todas as pessoas de forma geral a participarem desse programa. Primeiro, para ter 100% de segurança na hora de se expressar, eu quero liberar para vocês esse treinamento que eu acabei de falar, o Comunicação na Era Digital. Eu já tive mais de 3.000 alunos no Comunicação na Era Digital. Ele é um treinamento pocket, direto ao ponto. É para você perceber quais são as travas 7 que a gente viu e como é que você combate cada uma dessas travas 7. Então você vai ter aulas gravadas, coisa de 5 minutos, para você fazer uma aula e vai trabalhar, vai tocar a tua vida. Daqui a pouco você pega lá e você faz mais uma aula no seu tempo. Você em 7 dias você consegue terminar a sua timidez. Mas eu deixo você à vontade no seu tempo para você ir avançando no seu treinamento. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar do seu lado. Você manda uma mensagem e eu consigo te ajudar a resolver. Então, o treinamento de comunicação da era digital, hoje ele tem o valor de R$ 397. Esse é o valor padrão dele. E você vai ter acesso durante um ano a esse treinamento. Além disso, para você ter 100% dos seus conteúdos prontos para postar, hoje a gente tem inteligência artificial para nos ajudar em muitas coisas. E uma das coisas que ela mais me ajuda é desenhar roteiro de aula, roteiro de palestra e conteúdo para minha rede social. E eu quero compartilhar como que eu faço isso com vocês. Então, vou ensinar vocês a utilizar de uma maneira inteligente, de uma maneira mais produtiva, o que a gente já tem de tecnologia para agilizar o nosso processo. Se você quiser ter conteúdo todos os dias para postar, a partir de agora você vai ter. Se você quiser ter conteúdo uma vez por semana, tudo bem, a escolha é sua. Você também vai ter acesso a essa estratégia que eu utilizo aqui. Hoje o post aí, que é o treinamento de comunicação com inteligência artificial, ele tem um valor de R$ 97, mas também vai ser um presente que eu vou dar para você. Durante um ano, no momento que você quiser, você pode ter acesso ali ao post aí. E o terceiro bônus que eu quero trazer para vocês, para você ter total clareza de posicionamento profissional. E aí, principalmente, se seu objetivo maior é fazer com que as pessoas entendam a sua promessa, as pessoas entendam o momento que você vai vender uma ideia para as pessoas, a gente desenvolveu o treinamento Posicionamento Magnético. Esse é um treinamento que eu e Fábio, meu parceiro de negócios, a gente desenvolveu em cima das principais perguntas das nossas mentorias. Então, todos os alunos que participaram das nossas mentorias de negócio no digital iam trazendo perguntas a respeito de como que eu posso criar um negócio do zero, como é que eu faço para ser reconhecido pelo meu conhecimento. A gente também foi desenvolvendo todo esse treinamento em cima das principais perguntas. Hoje, o posicionamento magnético ele tem o valor de 497 e também vai ser de graça. Também é um bônus que eu quero entregar para todo mundo que preencher a aplicação aqui hoje. Então, a maior parte do meu negócio não está na rede social. Por mais que eu ensine muito sobre isso, a maior fonte de vendas, a maior fonte de receita da Comunicamente está nas minhas relações. Então, está no online, mas também está no presencial. A minha habilidade que hoje eu tenho de não ficar recatado, não ficar com medo de abordar uma pessoa na rua, de abordar um profissional, de abordar um empresário, não importa o tamanho dele, no evento de networking, é essa habilidade que me permite hoje ter contratos maiores do que apenas a venda de um produto digital. E, por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns executivos durante um programa de, por exemplo, 6 meses, que ali eu tenho o valor de 15 mil, valor de 30 mil reais durante um acompanhamento com o executivo. E vocês não precisam investir um valor como esse para poder ter acompanhamento. Eu quero compartilhar com vocês o mesmo conhecimento que eu compartilho com um empresário como esse, através de um acesso muito mais facilitado durante os próximos 3 meses. Então, somando os bônus que a gente tem acesso aqui, já dá mais de 2 mil reais em bônus, porque eu quero colocar uma sessão de análise de carreira de comunicação
e de negócio. A mesma sessão que eu faço com o alto executivo, eu quero fazer com cada um de vocês. Com todo mundo que participar desse programa do Comunicador Influente vai ganhar uma sessão de mentoria comigo. E juntando tudo que a gente está colocando aqui de presente para vocês, já está dando aí mais de R$ 2.000. Beleza, Dini, mas quanto que vale o Comunicador Influente? Para vocês então se tornarem comunicadores influentes comigo nos próximos 3 meses, vocês vão pagar 12 vezes R$ 197 no cartão. Essa é a maneira que eu consegui desenvolver dentro do meu negócio para facilitar o acesso do conhecimento que eu reservo para grandes empresários, mas de um jeito que seja mais acessível, que seja mais pulverizado para o maior número possível de pessoas. Mais uma vez, isso é uma aplicação, não é pagou, entrou, mas só estou mostrando para vocês o valor que vocês vão pagar depois do processo seletivo. São 12 vezes de R$ 197 e quem preferir fazer o Pix, quem preferir pagar à vista, eu garanto R$ 500 em cashback para você. Muitos dos meus alunos perguntam, bom, Adílio, várias ações aí que estão rolando cashback, você nunca fez um cashback? Eu decidi fazer para esse programa do Comunicador Influente. Então, se você for selecionado, sua aplicação for selecionada, você vai pagar o valor dos 2.000, né, no todo, 12 de 197, ou se você quiser pagar à vista, você pode pagar e eu te retorno R$ 500 em cashback em qualquer consultoria ou qualquer treinamento, tanto da Comunicamente quanto de todos os nossos parceiros. É a maneira que eu tenho de novamente investir em você, tanto ao longo de 3 meses totalmente dedicado à tua jornada, quanto financeiramente, para que você possa fazer uma nova consultoria com a gente. Então, para você ganhar esses R$ 500 de cashback, só tocar nesse link aqui que eu botei no chat e você pode preencher a tua aplicação. Eu já garanto esses bônus que a gente está colocando. Então, gente, muito obrigado por todo esse encontro que a gente teve. O meu objetivo maior é ajudar você a se tornar a pessoa mais influente da sala. Eu quero ajudar você em qualquer contexto que você estiver. Você conseguir levantar a mão numa reunião, sim, colocar a sua ideia, se posicionar. Eu quero que você, num ambiente de família, que as pessoas estão lá discutindo política, você chega lá e você consegue se posicionar, sem medo do que você vai impactar com a sua opinião. Eu quero que você, numa sessão de vendas, você faça a pessoa querer comprar o que você tem a oferecer. Porque você vai explicar com tanta clareza, ela vai falar, tem razão, isso foi feito para mim. Eu quero que você, em qualquer contexto, se sinta influente, influenciando positivamente a vida das pessoas. Então é só tocar no link, preencher a aplicação. Eu estou ali no grupo do WhatsApp para poder, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar ali pelo WhatsApp. O meu WhatsApp que eu tenho ali, que eu mando as mensagens, é o WhatsApp do time. Às vezes sou eu respondendo, às vezes é o time, mas fica à vontade, pode mandar mensagem para a gente. Mas primeiro, preenche a aplicação para poder conhecer um pouquinho mais do teu negócio. Dúvidas e dívidas sobre tudo que a gente falou aqui hoje. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Vale a pena o encontro, gente? Valeu sim. Opa, que legal, Nonato. Que legal que pude contribuir, pude transbordar aqui um pouquinho com vocês. Uma dúvida que veio aqui no chat. Tem garantia? Tem garantia. Aliás, eu gosto de colocar 2 garantias aqui nos nossos treinamentos, tá? Primeira garantia, 7 dias de compra. Isso qualquer venda online, você tem 7 dias de garantia. Então, você pode efetivar, caso você seja selecionado. Você pode efetivar a tua inscrição. Você vai acessar todos os treinamentos de bônus que eu já estou liberando aqui durante 7 dias. Se por algum motivo você achou que não foi útil para você, só solicitar o reembolso e tá tudo certo, a gente continua amigo. Agora, eu gosto de botar a minha garantia, Rodrigo Di. A minha garantia é, você vai aplicar o passo a passo durante os próximos 3 meses comigo. Se você aplicar tudo que eu estou te ensinando durante esses próximos 3 meses, e por algum motivo você vai falar, não me ajudou em absolutamente nada, eu faço questão de te devolver 100% do seu investimento. Isso não é obrigação da internet. Isso é um prazo de garantia meu. Eu faço questão de comprovar para você que a metodologia já funcionou para 5.000 pessoas, ela não vai deixar de funcionar para você. É um acompanhamento que eu quero fazer exclusivo. Como eu falei, daqui a pouco eu vou trazer pessoas para facilitar esse treinamento, mas eu tenho certeza que você vai se sentir mais influente e mais inseguro perante as pessoas. Então, não tem pegadinha, o risco é 100% meu, é só preencher a aplicação, a gente se conversa aí durante a semana, e aí se você tiver no perfil, show de bola, a gente começa a nossa jornada. A gente começa depois do carnaval, tá? Esse treinamento que a gente vai se acompanhar, que a gente vai estar junto, começa depois do carnaval, os encontros ao vivo que eu vou ter com vocês, mas o WhatsApp, eu já vou construir esse grupo para poder inserir vocês, estando selecionados ali na aplicação, a gente já começa a se falar e eu já libero os bônus para vocês começarem a treinar até antes do carnaval, se vocês quiserem. Legal? Show de bola! Então, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado por dedicar a sua atenção a essa conversa. Eu espero que vocês percebam que realmente não adianta a gente só investir em técnica, técnica, técnica,
porque a gente vai ser lembrado pela nossa habilidade de comunicação. Então, eu quero ajudar vocês a serem grandes comunicadores, porque independente da técnica, é assim que a gente impacta a vida das pessoas, sendo comunicadores influentes, para a gente, de fato, gerar uma transformação na nossa sociedade. Deixo aqui um beijo no coração de vocês. Quero muito conhecer mais a carreira, conhecer mais o negócio, mais a expectativa de vocês. E, se assim for, ter a oportunidade de conduzi-los durante essa jornada. Deixo aqui um beijo no coração. Desculpa o horário, avancei um tantinho aqui no que foi prometido, mas é a vontade genuína de poder transbordar com vocês, tá bom? Obrigada, Dílio. Beleza, Dai, eu que te agradeço. Nonato, Marcos, Gustavo, todo mundo que está passando por aqui, mais uma Obrigado. pessoa que está assistindo a Uma gravação. ótima aula, ensinamentos muito válidos. Eu vou lá e vou dar uma olhada lá. Gostei muito da Perfeito. tua proposta. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo. Então, deixa aqui Obrigado. um beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem o WhatsApp, podem falar diretamente comigo. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Tchau, tchau, gente. Boa noite.